Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e quero gravar um vídeo da palavra de Deus para todos nós. Hoje é dia 26 de novembro de 2018, agora é 9 horas e 32 minutos, e nós vamos, a partir desse instante, ministrar a palavra de Deus com ousadia, com coragem e com fé. A Angélica Pessoa, nossa amiga lá de Araras, já está com a gente. O Antônio e a Neuza já entrou, estão com a gente. O João Alexandre, eita glória! Faz tempo que eu não o vejo, meu filho. Que Deus abençoe, é uma honra. Amém? Nós estamos nesse instante com um propósito. Vamos fazer uma live sobre voltando a ser segundo o coração de Deus. Nós temos um tempo complicado, nós temos uma batalha espiritual, é a última hora da igreja do Senhor Jesus na terra. Meu amigo, irmão Odair José, Deus abençoe, meu filho, pela a atenção que está nos dando. Vamos fazer um estudo nesse instante sobre a palavra de Deus. Muito obrigado pela palavra que o Senhor nos mandou hoje, Isaías 30:15. Inclusive, vamos fazer menção também desse texto, porque foi maravilhoso. Boa noite, meu filho. O João Lopes, graça e paz, que Deus abençoe. Então, nós vamos falar sobre voltar a ser segundo o coração de Deus. Nós sabemos que Deus tem propósito, e Deus tem propósito com os homens. Nós conhecemos uma geração despreparada, muitos afirmando que é de Deus e que é de Cristo, mas nós estamos vendo uma geração muito frustrada com o Senhor e frustrado até um com o outro. E nós vemos que as pessoas estão tendo uma determinada dificuldade de convívio devido às situações das últimas horas, traições por todos os lados, frieza espiritual, e ninguém está isento do ataque do maligno, não é verdade? Mas nós vamos falar de uma experiência onde brota a cura na nossa alma, onde vem a renovação do Espírito do Senhor no nosso espírito, e você sabe que uma vez que a alma está restaurada, o espírito renovado, nós sentimos o primeiro amor para com Deus e para com os homens, porque os homens nós voltamos a vê-los na posição em que chegamos em Cristo, que é de criaturas caídas, de criaturas desprovidas, de criaturas despreparadas, não merecedoras por si da graça de Deus. Então, o João Lopes, nosso irmão, está na Paraíba. Meu Deus, tem o pastor Carlos, ele está aí no meu Face, ele é da Paraíba, é um oficial da Justiça, um ministro do Senhor, representante, por sinal, da CEPEB, do Conselho de Pastores de Rio Claro, a qual eu quero mandar também meu abraço ao bispo Antônio Esteves e a todos os companheiros. Queridos, você que pode, nessa noite, quer acompanhar o que Deus tem nos dado para essa noite, falaremos sobre muitos textos, mas nós vamos começar em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 1. Esse é o versículo que vamos usar como base da nossa temática, voltando a ser segundo o coração de Deus. Amém? Você que pode, 1 Samuel, capítulo 16, você que é um amante da palavra de Deus, mas que nessa noite a palavra de Deus não seja só palavra, mas seja como Paulo falou, não só palavra, poder, espírito, convicção e gozo. Poder, espírito, convicção e gozo. Como diz o escritor aos Hebreus, que a palavra de Deus penetre nossa alma, nosso espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções do nosso coração. Que isso é maravilhoso. É a maneira do Senhor habitar em nós. É um tempo de distorção de valores, como o nosso irmão João Lopes escreveu. Vamos pedir a Deus que faça de nós
pessoas especiais na mão dele, voltando a ser segundo o coração de Deus, é a nossa temática. O Reginaldo Costa, graça e paz, que Deus abençoe. O apóstolo Tiago, um abraço, meu caro apóstolo, que Deus abençoe a vida do senhor, o ministério do senhor, a família, aonde o senhor estiver trabalhando, que Deus, que necessita de guerreiros nessa seara tão grande, use os senhores, o João, meu amigo, que é o ministro do Senhor, que Deus abençoe, o presbítero Odair, né? Que Deus abençoe. Também entrou a minha amiga, que me ajuda bastante em algumas questões especiais, a Val Araújo, ali de Rio Claro, uma pessoa que tanto é do corpo de Cristo, do Senhor, mas como também tem dedicado uma atenção especial para nós, inclusive em alguns momentos que foram de extrema batalhas, e Deus levantou a vida dela para nos ter ajudado de várias formas. Que Deus abençoe a semeadura, que Deus abençoe também a disposição, até as ideias que têm se surgido para nos ajudar na questão ministerial, porque sozinho é complicado. E se você que está nos vendo online tem desejo de contribuir com a obra de Deus, tem desejo também de ser um conselheiro da obra de Deus, ser um amigo da obra de Deus, estender os laços, nós estamos aí precisando da sua companhia, da sua irmandade, do seu auxílio, da sua oferta, do seu conselho, porque nós precisamos voltar a ouvir. Aquele que não sabe ouvir não é digno de falar. Pastor Valnês Carvalho, graça e paz, que Deus continue abençoando o senhor, a pastora Cláudia, os garotos nessa banda fantástica. O pastor Valnês é presidente ali do Ministério Fruto do Espírito em Rio Claro e também da mesa diretora da CEPEB junto ao bispo Antônio Esteves, pessoas que sempre nos dão uma grande atenção. Muito obrigado, pastor Valnês. Muito obrigado, pastora. Deus abençoe, viu? Estamos orando por aquele propósito sagrado que Deus começou e vai completar. Glória a Deus. Então eu leio aqui com os senhores que estão comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 1, que diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Em alguma tradução diz: eu já tenho me provido de um outro rei. Irmãos, nesse texto, nós vemos algo maravilhoso acontecendo. Nós vemos Deus se provendo de um representante dele na terra. É algo formidável, é algo maravilhoso. E nós conhecemos toda a história, o porquê que Deus escolheu uma pessoa segundo a sua vontade para ser rei. Nós conhecemos a história, mas uma coisa importante é entender que essa é a continuação de uma história que, a princípio, não estava no coração de Deus. Deus não tinha no seu coração ter um ser humano reinando sobre Israel. O Eterno queria ser o único Deus, o único rei, ainda que ele tinha lá seus juízes, ainda que ele tinha profetas, ainda que ele tinha sacerdote, mas essa questão de reinado, ele queria ser absoluta, uma vez que dono de toda a geografia da terra, foi ele que resgatou o seu povo do Egito, foi ele que trouxe o seu povo à terra da promessa. Então, quer dizer, nada mais justo do que o resgatador do povo, do que o Senhor do povo ser adorado tanto quanto pelo culto e todo o reinado ser estabelecido por ele. Mas nós sabemos também muito que o ser humano é muito ingrato. E falando, vamos dizer assim, a Bíblia usa a expressão, quando se fala de Deus se prover de um rei, e falando que Deus tinha sido rejeitado pelo povo como rei. Aí entrou a pessoa de Saul, que tinha falhado,
Então, Deus, ele usa o termo da seguinte maneira. Quando você olha para Ezequiel, capítulo 36, 26, diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Quando fala de voltar o nosso coração ser segundo o coração de Deus, seja do homem ou seja da mulher, nós estamos falando de um Deus que quer começar uma renovação nova no nosso espírito, quer completar algo que precisa ser tanto de cura como de regeneração na nossa alma. Quer colocar o nosso entendimento no entendimento dele, a nossa mente na mente dele. Ele quer tirar as durezas, quer dizer, as incompatibilidades que temos impedidos de completar a obra dele em nós e através de nós, porque é duas coisas que Deus tem: uma obra em nós, para depois se executar a obra que ele tem para fazer através de nós. Quando você olha para Jeremias, capítulo 24, versículo 7, diz assim: e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Então, veja, 36, 26 de Ezequiel, tirar o coração de pedra, o coração resistente, a vontade de Deus, a regeneração, a conversão, a transformação, a frutificação. E aí ele fala assim: eu vou fazer esse propósito em Jeremias 24, 7, para que vocês me conheçam, porque vocês vão me ser por povo, eu vou ser Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. É um contraste, na verdade, que vemos a salvação de homens que, biblicamente, nós sabemos que nascemos caídos no pecado original, nascemos fora da perfeição, já nascemos de pais pecadores, que nasceram de avós pecadores, que nasceram de bisavós pecadores. Devido à queda do jardim no Éden, todos nós nascemos, vamos dizer assim, já marcados pelo pecado original. A cada mulher grávida que existe já tem um demônio ali tentando para tomar aquela vida. Tanto é que, se a gravidez é perigosa, de risco, sofrida, agredida, a criança já pode nascer com traumas profundos do seu surgimento. E quando se gera alguém assim, nós sabemos que essa pessoa vai ter que ser salva por Jesus, curada por Jesus, tratada por Jesus, e muitos passam por dificuldades em reconhecer o senhorio do Senhor devido às dificuldades e às mazelas que a vida propôs para a pessoa. Então, é interessante que muitos de nós éramos errantes, mundanos, erramos demais no percurso da fé, e sempre nós nos penalizávamos, nós nos constrangemos. Você observou que nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, nós não ficamos em paz quando as coisas estão fora do eixo. Nós passamos por penalização, nós passamos por angústia, nós passamos por vamos dizer assim, momentos que nós não conseguimos olhar para nós mesmos no espelho da vida. O Fernando Cubines entrou. Graça e paz, meu filho, que Deus te abençoe. Maria Leme, Deus te abençoe. Paulo e a irmã Bruna, ali de Rio Claro, ministro do Senhor. Também, glória a Deus pela vida de todos vocês que estão online conosco. Então, quando nós olhamos para essa atitude nossa de nos penalizarmos e nos constrangermos, muitas horas nós entramos em dúvida, em choque sobre a obra que Deus começou nas nossas vidas quando nós passamos por dificuldades. Então, viria para muitos a pergunta: pode nascer o coração de Deus no coração dos homens? Pode nascer o coração de Deus no coração dos homens? Sim, mas como? Bom, nós temos que entender que o feito inicial de Deus em nós homens foi: Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, um retrato fiel, uma esfinge.
um corpo visível que o expresse nesse mundo visível, criado por ele, porque ele trouxe o inexistente à vida, também na criação do mundo. A terra era sem forma e vazia, lá Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus habitava além da face das águas, e disse Deus, haja. E tudo que nós sabemos que existe foi providência da criação de Deus. Quais, então, seriam as provas que o coração de Deus pode ser plantado em corações dominados pelo maligno, corações profanos, corações errantes, coração rebeldes, corações teimosos, conhecedores da verdade que sempre acaba a rejeitá-la, pessoas que, mesmo se dizendo da fé, ministros ou membros, quebram votos e ignoram a verdade? Quais são as provas? Então, nós precisamos trabalhar para a nossa fé ser vivificada, para nosso espírito voltar à vontade de Deus, que é o nosso coração, para a nossa alma ter expectativa na regeneração plena, aquele que começou a grande obra completar, para que aquele que está prostrado se levante. Nós temos que saber, primeiro, sabe aqueles erros cometidos por nós no percurso da fé cristã, que escandalizaram pessoas, desviaram pessoas da fé, por essas se decepcionarem com nossas atitudes, com os nossos comportamentos? Lembra aqueles erros que nós cometemos que era crasso? Alguns deles, demasia de sabedoria, demasia de justiça, julgamento premeditado, julgamento ansioso, rejeição para com o irmão que pecou. Sabe aqueles erros que nós, ministros, cometemos no curso do aprendizado, na prática, que muitos ficaram horrorizados quando nós estávamos iniciando o ministério, ou até com muitos anos de ministério, mas que por força, raízes da igreja, de crentes velhos, ou até em defesas da família, erramos e cometemos coisas que pessoas ficaram horrorizados, decepcionados, e no nosso orgulho nós sustentamos nossas falhas, nossas razões. Sabe esses erros? Nós sabemos que, uma vez que não há pecadinho e não há pecadão, quando nós erramos, mesmo sendo ministro, porque alguns ministérios é interessante que ele prepara totalmente o homem, dá um seminário para o homem, investe na vida do homem, sustenta a família do homem, e assim que ele sai, já começa a apoiar ele na faculdade, se ele quer mesmo seguir aquele caminho ministerial, ele já tem uma direção da igreja, se ele não quer, ele sai de lá com uma formação também para a vida, para poder fazer a escolha. Os famosos seminários, antigamente era assim, mas com tanta proliferação de igreja, tanto desentendimento entre os homens, que não consegue mais, o vice quer ser presidente, o obreiro usado por Deus quer abrir seu próprio ministério, quer ser presidente, as pessoas estão com o intuito de abrir um ministério, se aliança ao outro e começa a levantar problemas na igreja e sai de lá levando um povo para montar o seu povo inicial, não por pessoas que, vamos dizer assim, estão nascendo na fé, mas começa um trabalho faccioso, um trabalho de divisão. Então, sabe, como não há pecadinho e pecadão, quando nós erramos mesmo dizendo que era início do ministério, ou quando erramos para defender mais famílias do que o contexto da obra de Deus, quando nós erramos no julgamento, ou quando nós olhamos e, como ministro, disciplinamos os que erram, mas por sermos cabeça do ministério, de uma obra, estamos acima de julgamento, aparecem-se os problemas, os pecados, as questões, e não tem quem trate conosco. Quando nós temos essa postura, nós somos dignos do ai, da ira de Deus. Lembra que o Senhor falou que era melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço, se atirar no mar, do que fazer tropeçar um pequenininho. Em outro lugar ele disse, é lícito que venham os escândalos, os tropeços que derrubam aquele, mas ai daqueles por quem vier. E nós somos uma geração tanto de ministros quanto de membros, e eu volto a repetir, até o suicídio tem tomado a vida de obreiros desesperados, de membros desesperados, exatamente porque
nós estamos vivendo um descontrole, nós estamos vivendo uma desproposta. Enquanto a proposta do evangelho é uma direção, nós estamos vendo muitos subterfúgios sendo guiados, surgindo na obra para o povo se apoiar, em vez de ser o único refúgio da igreja, Deus. Então, quando nós cometemos esses erros, dizendo, mas eu não tinha experiência, ou quando é velho, mas Deus conhece, não olha para mim, olha para Jesus, nós somos dignos de ira, dignos de do ai do Senhor nas nossas vidas. Nós somos cegos, ou éramos cegos quando erramos, guiando outros cegos. Mas o arrependimento, o amadurecimento, veio para nos livrar da ira do Cordeiro. Você ainda lembra desse princípio? Como membro, como obreiro, nós ainda lembramos desse princípio, que o arrependimento, o amadurecimento para nos ver, surgiu, é criado por Deus, exatamente para nos livrar da ira do Cordeiro. Agora veja, aonde há genuíno arrependimento das suas condutas, das nossas condutas, existe também o nascimento de um fruto chamado amadurecimento. O arrependimento ele tem que estar ligado ao amadurecimento. Enquanto muitos falam de arrependimentos apenas, eu pedi perdão a Deus, mas as suas táticas, as suas práticas continuam sendo a mesma. E isso é um perigo espiritual muito forte para a vida de qualquer pessoa que assim se porte, que assim se comporte. Também o Jackson Moreira entrou, graça e paz. O Hamilton Júnior, meu amigo Júnior, graça e paz, Júnior, que Deus abençoe. Meu filho, nós precisamos se rever, se falar, novos tempos de Deus está chegando sobre a vida de todos, passou aquelas sobrecargas, aquelas barreiras, e somos amigos antigos, em épocas de dificuldade, você sempre foi um ajudador da minha vida, eu devo muito a você e sua casa, fiquei à disposição para ir e continuo, tá? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, meu irmão, meu amigão, Deus abençoe mesmo, em nome de Jesus, você, a irmã Estefânia, o Heitorzinho, a Alice, em nome de Cristo, viu? Que Deus abençoe. O Douglas Antoni entrou, graça e paz. A Laudeli Drago entrou, graça e paz. A Karen Regina, filha da pastora Paula, graça e paz. Fabiano de Oliveira, que Deus te abençoe. Gilmara, minha amiga que estudamos junto no passado, né? E a irmã Creuza Nunes, que Deus abençoe. Vamos continuando aqui falando do nosso Senhor mais um pouco. Você sabe aquela briga interna que acontece na vida de todos, nas nossas vidas, nas nossas almas? Aquelas autopenalização, remorso, arrependimento, mesmo repetindo os mesmos erros, os mesmos pecados, hábitos. Você sabe que esses comportamentos que afligem a nossa alma, ainda que nós não tenhamos força, muitas horas, para se libertar de algumas questões, e nós não estamos omitindo com isso que o Senhor é o Todo-Poderoso, mas nós sabemos que toda a libertação depende da disponibilidade da nossa alma. Mas, às vezes, a grande libertação nós vinculamos à ajuda de alguém que não vem, e, às vezes, nós temos que citar uma visita esperada do lugar que congregamos, que não chega nem da liderança, nem de ninguém, outros passam por nós na rua, se deixarmos de congregar em algum lugar e nem nos sauda com a paz. Então, nós temos que tomar cuidado, sabe aqueles hábitos que nós não conseguimos mudar? Primeiro, esses hábitos, aqueles pecados que a gente não se liberta, ele nos deixa com vergonha de se aproximar de Deus para orar. É ou não é? Nós começamos a ter dificuldade quando começa a aparecer o fruto do pecado em ler a palavra. Nós, principalmente os pregadores, podem até passar um tempo catando uma palavra e indo pregar, mas você sabe que o constrangimento dentro da alma do sujeito, quando ele está numa penúria ou devendo alguma situação no mundo espiritual, devendo a si mesmo, porque reposicionar a nossa vida faz bem para nós e não para os outros. Nós sabemos que quando nós estamos com problema, orar, se aproximar de Deus,
ler a palavra meditando no devocional é complicado. Ainda que levamos uma palavra numa igreja, um povo, falamos do Senhor, mas nós estamos falando de dificuldade do nosso convívio quando existe uma brecha aberta, uma situação aberta na nossa vida que nos coloca em contradição com os estatutos e mandamentos e lei do Senhor. Segunda coisa, quando nós estamos com aqueles conflitos na alma, problemas na alma, nós temos vergonha dos homens, principalmente quem é acostumado a pregar a palavra, ele passa a ter medo que os homens necessitem dos seus préstimos espirituais, estando ele naquele momento inseguro e vazio. Você observou que quando a pessoa está em contradição com o Senhor, a manifestação do seu reino, do seu governo na vida particular, ele se torna inseguro. É tipo aqueles que, por estar levando uma vida errada, muda de igreja, muda de congregação, muda para lá, muda para cá, mas ele não se posiciona. Enquanto ele não se posiciona no conserto, ele se torna inseguro, sabe? E você entendeu, por exemplo, ministro, quando nós líderes, quando a congregação que estamos à frente dela, porque nós somos exemplos, representantes do Senhor para representar o Senhor, primeiro a nós mesmos, vivendo nele, segundo para os parentes e familiares, se bem que às vezes os inimigos são da própria casa, e nós temos as pessoas. Mas quando nós temos uma dificuldade como liderança, membros descontentes ou com motivo nos deixando, você observou que nós oramos às vezes para que a fila de oração diminui, para que as ligações diminuem, porque nós estamos numa condição de abalo espiritual, de abalo emocional, de abalo sentimental. Nós estamos às vezes passando por um momento que estamos insensíveis, estamos perdidos no meio do fogo cruzado e precisando de uma sensibilidade dos outros que não virá. Você já observou quantas situações nós passamos que são terríveis? Terceiro ponto, sabe aqueles fatos que nos deixam inseguros para expulsarmos os demônios? Porque quando a nossa alma está em conflitos e nós estamos com problemas espirituais latentes, nós nos tornamos inseguros a expulsar demônios. E hoje, a maior parte dos cristãos tem essa dificuldade de se envolver intensamente na batalha espiritual. Tanto é que as pessoas pegam o dom da fé, os sinais acompanham os que crê. A crença, em meu nome expulsarão demônios de Jesus, eles já têm isso como ministério para pessoas específicas, porque nem todos têm se preparado para fazer essa batalha mutuamente, um ajudar o outro, oração, vencendo castas de demônios. Você observou, então, que quando nós estamos em determinados conflitos, seja por pecado, teimosia, rebelião, ou até por ataques que aconteceram, que desestabilizou a obra ou a família, nós temos insegurança de entrar em confronto, expulsar os demônios, sendo que é no nome do Senhor, e se o diabo apontasse, era só falar, Satanás, em nome de Jesus, me reconcilie, vou te confrontar até sair. Tá entendendo? Senhor, me cobre com teu sangue, acampa seus anjos, não deixa esses demônios me espancar, me agredir, porque pelo arrependimento eu volto a ser todas as questões que ocorrem de conflito, de problemas na alma do ser humano, está indicando a ele um caminho. Você já observou que quando estamos com problemas, seja eles de descontentamento por murmurações, se sentindo de várias maneiras, ou até mesmo, vamos citar muitas vezes hoje a questão de em contravenção com algum mandamento da palavra, ou melhor, até em pecado, essas situações nos deixam inseguros de cearmos, ou deixa, às vezes, o ministro, vamos dizer, seguro de ministrar a ceia, ainda que ele não demonstre, mas ele vai ministrar. Eu estou falando de coisas internas hoje, de sentimentos que os homens e as mulheres têm, que muitas horas ele está participando das questões diante dos olhos das pessoas, mas a sua vida está em extenso conflito, a sua alma está em
em profundo confronto. Sabe, aquelas situações que existem, que nos desafiam, que nos faz, vamos dizer assim, pensar melhor, que nos leva a pensar a necessidade de voltar ao temor, ao revestir no Senhor, na força do poder do Senhor, a necessidade de readquirir a armadura. E a armadura não é só coragem, é um revestimento que vem da comunhão. Você sabe do que é que eu estou falando? Estou falando de problemas internos nos homens que só homens sabem o que acontece verdadeiramente nele. Sérgio Ferreira entrou, graça e paz. A irmã Tânia, a pastora Tânia Tomás, esposa do pastor Alas, Deus abençoe. Eu não sei se é o pastor que entrou pelo Face dela, mas é uma honra tê-los conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você sabe aqueles fatos que nos perturbam, que nos descontrolam o emocional, que nos causam medo? Essas questões, você já passou por situações que existem segredos que só Jesus, nós e os demônios sabem o que houve? Você já parou para pensar que tem situações que nós tememos que os seres humanos descubram? Por quê? Porque nós já sabemos o poder da acusação e da condenação dos homens. Quando se fala de membros, é muito fácil. Os membros vêm, o pastor disciplina, cuida, trata, reintegra ele no corpo, mas quando é uma liderança, quando é um ministro, quando é um obreiro que comete falha, quem é que o ajuda? Às vezes os próprios companheiros de ministério ajudam a queimar, celebram o problema. Então você já observou que temos muitas coisas que nós temos medo. Só nós, Jesus, os demônios sabem o que aconteceu, ou alguém que participou junto conosco. Você está falando de adultério, de situações, vamos falar de outras coisas que às vezes é tradicional no meio da questão ministerial, um desvio financeiro. Vamos falar uma questão de dentro do lar, um feito que a esposa, sem que o marido saiba, fez para beneficiar a família, os parentes do lado de sua mãe, de seu pai, um irmão, ou um amigo, ou um conhecido. Vamos falar de situações, um flerte pelo WhatsApp, pelo Facebook, aquelas questões que só nós, os demônios, porque todo mundo tem um inimigo, todo mundo tem um inimigo em comum, seja ímpios ou cristãos. Os demônios são inimigos de todos. A diferença é que os ímpios, por dar lugar, ele ainda usa. E nós que procuramos temer o Senhor mesmo no meio da batalha, ele só confronta, tenta derrubar, tenta escandalizar, tenta difamar, tenta destruir. Essa é uma verdade que ninguém pode mudar. Sabe aquelas coisas que faz nós andarmos inseguro por dentro? Para que homens não descubram, mas tem quem participou conosco, então tem demônios, tem Cristo que viu, e que mesmo naquele ato existe uma dificuldade para clamar Jesus como intercessor permanente, como advogado, que tem dificuldade de restaurar a fé e saber que Jesus pode ser o mediador do nosso retorno a Deus. Sabe essas questões que eu te citei, essas vamos dizer, esses 6 segredos, coisas que só nós e o Senhor sabe, coisas que nos perturba, coisa que nos deixa inseguro de participar ou ministrar da ceia, coisa que nos deixa com dificuldade em expulsar os demônios, vergonha, medo, uma situação que nos deixa pedindo a Deus que os homens não necessitem de nós na batalha naquele momento. Sabe, aquela vergonha de se aproximar de Deus, ler, orar e fazer o que é necessário devido a erros cometidos na vida cristã e como ministro. Estávamos falando até aqui de brigas internas. Então, é nessa situação que Deus precisa entrar, como Ezequiel 16, 26, que ele diz:
Darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É indicativo que o nosso coração precisa voltar a um molde. Como diz Jeremias 24:7, e dar-lhe-eis um coração para que me conheça, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Lembra que Jeremias diz no decorrer de Jeremias 29, acho que é 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Entenda que Deus, quando falou em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, que ele disse assim para Saul, até quando você vai ter pena de Saul, se entristecer por Saul, porque Saul ia continuar obstinado, e no final da sua vida, numa guerra, ferido por orgulho, já que não quiseram, ele mesmo deu um jeito de se matar. Lembra que Deus falou, eu rejeitei para que não seja rei, mas Deus poderia aceitar Saul lá vivo em Israel, ele abdicar o trono, falar, pequei contra o Senhor, pequei, e se entregar, renunciar, entregar a Davi, e Davi com certeza, como tinha muita estima por ele, tanto é que quando podia matá-lo na caverna, não o matou, então Davi o preservaria a vida, mas o problema de Saul é que ele não via o caminho do retorno, ele não via um Deus que tira o coração de pedra e coloca, mandasse quebradagassúbria, o coração de carne, ele não via um Deus que voltava a revelar-se no coração e no entendimento do homem, quer dizer, dar-lhe-eis um coração para que me conheça. Aleluia! Essa é a grande dificuldade do homem. Então, quando nós chegamos àquele extremo, cheio de coisas ocultas no coração, cheio de detalhes no coração, esses fatores são os indicadores. É a revelação que ainda há uma chance para voltarmos a sermos homens ou mulheres segundo o coração de Deus. Esses conflitos que você está passando dentro da sua alma, aleluia, é Deus mostrando para você, você não está suportando, você não está aguentando, você está para explodir e cheio de preocupações, porque seu coração deseja algo mais sólido, voltar à alimentação sólida. Aleluia. Madalena Aparecida entrou, graça e paz. Reginaldo Roland, meu grande amigo de Araras, manda paz para Rô, graça e paz. A Silvia Helena Faria entrou, graça e paz. A Milena Sampaio entrou, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Você sabe que essas situações extremas nos nossos corações, essas dores, esses compungimentos, essa vergonha de estar diante dos homens, essa situação da gente até falar, Senhor, não deixe ninguém me ligar, eu não quero ser usado, onde tem uma acusação, uma condenação, ou até mesmo um remorso, que o ideal é o arrependimento e a conversão, não apenas um remorso, porque o remorso às vezes deixa a pessoa autodedutório, autoconfiante, que porque ele escapou, ele pode fazer, e nós estamos numa geração que eu falo com Deus, eu pequei e tal, e também está difícil confiar nos homens, somos sacerdócio real, mas não fazemos o papel do sacerdócio que quando via o pecador sacrificava ao Senhor, ou melhor, vem o pecador, confessa conosco que nós pegamos o sacrifício de Cristo, ministramos as pessoas e sepultamos no mar do esquecimento. Nós falhamos demais em representar o Senhor, e nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo. Se o povo quiser para o mundo ver a luz de Deus, eles têm que ver a luz de Deus em nós. Essa situação que constrange a alma do ministro, que destrói, dilacera, ou do membro da igreja, está indicando que nós não suportamos mais pecar, que nós não suportamos mais transgredir. Nós estamos vivendo, quando estamos com a alma nesse limite, está mostrando que nós estamos vivendo um Cristo que nós criamos, que nós deduzimos, e não estamos vivendo o Cristo verdadeiramente como ele é. Ainda falta da revelação do Senhor, nas nossas vidas. Nós estamos numa situação que nós não aceitamos mais nossos motivos para pecar.
A alma está angustiada, a alma está isolada, a alma está gemendo, a alma está constrangida, a alma está desejando cura, o espírito ali está preparado, mas precisa deixar Deus terminar essa cirurgia na alma, penetrar alma, espírito, juntas, medulas, pensamentos, intenções do coração. Quando nós estamos nesses limites, mostra que nós estamos preparados. Observe, quando estão esses conflitos, inclusive percas de membros na igreja, tanto rebuliço, e Deus está mostrando que nós estamos preparados para voltar a rejeitarmos o pecado, os embaraços. Está mostrando que nós queremos nos livrar do tropeço e que nós estamos querendo deixar de ser tropeço na vida dos outros. Nós não queremos mais levar ninguém a tropeçar. Essa é a verdade. Então, quando os males se repetem na vida do homem, é porque a alma dele chega nos limites. Ele entende o que é a luz. Ele entende o retorno que tem que tomar. Mas quando é para tomar, ele começa a olhar para números de igreja, para orçamento da igreja, para até, vamos dizer assim, se eu não estiver mais como era, e começar o que o povo vão dizer. E é nisso que nós perdemos o principal, a essência do eterno dentro de nós. É tempo da gente não permitir que o nosso orgulho seja motivo para impedir, aleluia, voltarmos a ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Gustavo Cruz, meu amigo, entrou. Graça e paz, Gustavo, para você, para a irmã Ana, para os garotos, em nome de Jesus. Paulo Adriano, graça e paz, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Deus é bom a todo tempo Deus é bom, aleluia. Você sabe, quando nós estamos naquelas situações de extremos conflitos, dores, sofrimento, abandono, rejeições, percas é importante, percas na nossas vidas são importantes, para mostrar o como sem Jesus nada podemos fazer, aquilo que ele nos dá, só ele pode sustentar. Então, quando nós estamos nessas circunstâncias de profundo, vamos dizer, desequilíbrios em todas as áreas, estamos com o espírito preparados para rejeitar, então, pecados, embaraço, se livrar de tropeço, parar de permitir o povo, tropeçar. Esse estado está revelando que Deus está nos visitando no UTI espiritual. Deus está ali na UTI espiritual, no leito moral, aonde nós estamos, e ele está ali. Está mostrando que ele quer trabalhar, ele quer fazer a obra, um fruto novo, um caráter, um crescimento, uma nova etapa para nosso viver nele aqui na terra. Então, o segredo é deixar Deus trabalhar, tem que ficar muita coisa para trás. Você prefere continuar, ou eu, no conflito, na desilusão, subindo e descendo, caindo, se prostrando, ou está na hora de vez, deixando o que ficou para trás, seguir para um alvo? Mandei sai, que mantou, face que a sé. Está na hora de fazer o quê, senhores? Mas dói por ele, dói por ela, juntos presta? Não. Longe, você está buscando saudade, situações, você está fazendo o quê da sua vida? Nós temos que entender a importância do nascer de novo, da água, do Espírito. O justo cai e não fica prostrado. Lemos esse texto na live anterior. Isaías 30:15, uma palavra que um irmãozão nosso mandou para a gente, o Dair, hoje, ele diz assim, o profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas não quiseram. A geração de lá em Isaías não ouvia. Lá na frente viria o mal, viria a queda para a Babilônia, o cativeiro.
Mas olha que parte interessante de Isaías 30:15. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Quem se arrepende tem que descansar. Deus que perdoou, receba o perdão de Deus e viva nele. Para de se preocupar com buchicho, porque o fruto do Espírito e o poder do Espírito fluindo, Bacamandarábia. Isaías 10:27 diz: ao manifestar do Espírito, toda a canga é tirada do pescoço, todo fardo é tirado dos ombros, porque o jugo é despedaçado pela unção. A unção de Deus quebra o jugo, voltar a ser frutificado, voltar a ser segundo o coração de Deus, voltar a ter uma vida plena no Espírito é o que interessa para nós, aleluia, porque assim vamos poder, no mundo de desafio, de frieza, estando aquecido na fé, voltando ao primeiro amor, dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós não podemos fazer como a geração de Isaías fez. Nós temos que lembrar de texto como o escritor de Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 e 8, diz: não façamos como a geração, vamos dizer assim, portanto, como diz o Espírito Santo, Hebreus 3, 7 e 8, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação do deserto. Observe, o estreito já tinha vindo, o aperto tinha vindo. Quando a voz de Deus veio no deserto, o povo me endurece o coração. Provocam o Senhor no dia da tentação do deserto. O que temos que entender é que se não permitirmos Deus tirar o coração de pedra e colocar um coração moldável de carne, um coração trabalhado por Deus, um coração equilibrado. Se não passarmos pelo processo de Jeremias, no capítulo 24, no versículo 7, quando ele dá a promessa: dar-lhe-eis um coração que me conheça, conclusão, vou frutificar, vou me revelar, vou vivificar estatutos, mandamentos e lei, promessa, vida, comunhão, intimidade, porque eu sou o Senhor e ser-me-ão por povo. Se não voltarmos à obediência, não voltamos a ser povo de Deus. Não voltando a ser povo de Deus, mesmo dentro da igreja, a alma vai continuar angustiada, vai continuar tendo essas perturbações, vai continuar sendo irrealizado. Pastor, você está profetizando o contrário? Lembra que a palavra do Senhor diz: hoje eu proponho no teu caminho o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. E lá ele escreve assim: escolha a vida para que viva. Está em nós escolhermos, está em nós decidirmos. O Dai Braz entrou, graça e paz. Que Deus abençoe a vida do senhor. Ana Paula Basílio, que Deus abençoe, irmã Ana Paula, em nome do Senhor Jesus. Pedro Henrique entrou, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Michele Regina, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar seu lar. Tudo que você fizer, aonde pisar as plantas dos pés, seja por bênção o lugar aonde você está. Que Deus venha abençoar a cada um de nós nessa noite. Voltemos, lembra? Que coisa maravilhosa. Deus falando lá no capítulo 16 de 1 Samuel, dizendo para Samuel, lá no final: eu escolhi, um de seus filhos para fazê-lo rei. A escolha de Deus. Deus escolhendo um representante na terra. Se Deus, mesmo no meio das conturbações das nossas vidas, continua direcionando promessas, lembrando de promessas antigas, não é que ele concorda com nossos pecados, abominações, transgressões, erros de percurso na fé, mas ele está indicando o seguinte: eu fiz uma escolha de você. Eu fiz uma escolha, eu me provi de você para ser sacerdócio real, nação santa. Deixa eu completar essa obra na sua vida. É um pedido, como diz lá no livro de Hebreus, que acabamos de ler, no capítulo 3, 7 e 8. Como diz o Espírito Santo: se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto.
É um tempo de abertura para Deus curar. É um tempo para Deus vivificar, aleluia, as promessas nos nossos corações e nas nossas almas. Deus é fiel para tirar esse bloqueio, essa dureza do coração, Madaca, manda sérvia, curar o que tem que ser curado, operar o que tem que ser operado, reconstruir a circulação do sangue do Cordeiro nas nossas vias, passar pelo nosso coração, pela nossa alma. Ele vai desobstruir essas veias, essas artérias, essas coronárias espirituais, vamos colocar assim, que estão bloqueadas. Deus quer fazer a grande obra. Então, indiferente da camanda lábia, do seu ministério, se você é alguém que tem algo muito pessoal, não estamos nem falando de abominações, mas pode ser um pecado, uma transgressão, uma falha, né? Um momento que nós vamos orar os 50 minutos dessa live completando. Se coloca agora diante do Senhor. Deus, eu estou usando a pessoa do pastor Esaú como canal para, como se eu estivesse me expondo, confessando, é eu com o Senhor. Corre para o banheiro, vai para o fundo do quintal, vai no seu pessoal e receba essa oportunidade junto comigo nessa noite, aleluia, de fazer o que Deus determinou. Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e o sangue dele purifica de toda injustiça. Jesus disse: todo pecado e mal será perdoado ao homem, todo pecado, erro de alvo. Vem uma das palavras de pecado, é ermatia de ermatano, quer dizer aberração da verdade, desvio da sã doutrina, desvio da moralidade, desvio da adoração, desvio da obediência, aleluia. Deus, ele é fiel e justo. Deus está tratando com nossas almas nessa noite, aleluia. Ele começou a grande obra, ele vai trabalhar, que ele manifeste a renovação da unção apostólica, profética, de evangelista, a unção pastoral e de mestre sobre a vida de quem tem esses dons. Que Deus renove, aleluia, a palavra da sabedoria, do conhecimento, a inspiração do Espírito, a relação da comunhão em nome de Jesus Cristo. Que Deus renove o poder dele sobre nós para confrontar as trevas, expulsar os demônios, falar novas línguas, aleluia, ver os dons de milagre, ver o dom da fé operar, os dons de curar, pegar serpente, não mais ser enrolado pela serpente, mas pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal, aleluia, pegarão as serpentes, vão comandar. Lembra, Moisés, quando jogou o cajado lá no monte, na experiência com Deus, se tornou numa serpente, começou a correr atrás dele, o Senhor falou: pega pela cauda. Quando você pega a serpente firme lá pela cauda, ela tem dificuldades. Se ela é muito grande, tem uma forma de se pegar que a serpente não nos enrola. Deus está querendo voltar a dar habilidade das nossas vidas espirituais de volta. E é o tempo de Deus. É o tempo do levantar do Altíssimo. É Ele que está fazendo a grande obra nos nossos corações. Vamos orar. Vamos nos posicionar agora. É hora de batalha espiritual. É hora de reaver aquilo que estava perdido. Deus da restituição. Nem sempre tem como. Por exemplo, dois não andam juntos se não tiver de comum acordo. Às vezes, algumas pessoas não querem voltar a ter aliança com você. Mas se você voltar a ter aliança com Deus, seu caminho será restituído, porque ele tem que completar a obra que ele começou na sua vida. Ele tem que colocar, suprir as suas necessidades, ajudar você a terminar o que ele completou. Com fome, com sede, sem recursos você não chega. É dia de desbloquear os nossos direitos no reino de Espírito. São 10 horas, 25 minutos, 53 minutos, 7 segundos de live. Com a ajuda do Espírito Santo, vamos orar. Deus eterno, em o nome do Senhor Jesus, nós somos necessitados do Senhor. E dentro dessa live fazendo, Senhor, não tem, Senhor amado, melhor ou menor. Não tem, Senhor amado, pecadinho e pecadão. Tem necessidades de homens ter visitado no interno, porque a tua palavra é viva, penetra alma, espírito, juntas, medulas, pensamentos, intenções do coração. É uma noite que o Senhor
quer visitar o escondido das nossas almas, o recôndito do nosso coração. E o Senhor quer tirar aquela pedra que o inimigo queria se levantar, colocar, bloquear a nossa comunhão, colocando dúvida, incredulidade, murmurações, incerteza, desvio de caráter, de personalidade. Oh, meu Deus, querendo colocar doble ânimo, com a mesma disposição, Senhor amado, de estar na tua presença, querer deixar a pessoa aberta, disponível para o mundo, para o pecado, e assim os embaraços vão entrando, os tropeços, uma vida de escândalo. Senhor, o Senhor está nos livrando do teu ai, de ser merecedores de juízo e trazendo a justiça que há no Cordeiro. É uma noite de se livrar da ira futura, meu Deus, e voltar a ter gozo, alegria de salvação, disposição espiritual, disposição moral. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, trabalha nas nossas vidas agora. Se tem alguém confessando o pecado, Senhor, uma abominação, uma transgressão, uma falha, Pai, uma dúvida, Senhor amado, um momento de apostasia, não importa, todo pecado e mal, Senhor Jesus, foi o Senhor que disse que seria perdoado ao homem. À direita do Pai, ressurreto tu estás. Toma-te agora, Senhor, como intercessor, como mediador, e nós diante do Pai. E, Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo teu bom Espírito, trabalha as nossas vidas. Pai, desce com fogo, com labareda, queima feno, queima palha, tudo que é inútil da nossa vida. Manifesta o teu poder que liberta, e pelo prazer de viver no Senhor, Pai amado, não deixa recuarmos, não deixa voltar a comer daquela alimentação suja. Pai, em nome do Senhor Jesus, vem agora desembaraçar, Senhor, toda a lã desta ovelha, tirar tudo aquilo que estava, Senhor, ferindo, aonde esta ovelha não conseguia, Senhor, tirar aquele vermezinho do mal que estava corroendo sua alma, seu entendimento, sua consciência. Pai, em nome de Jesus, traga sentimentos nessa noite de volta, sentimentos, Pai amado, de comunhão, a vivificação. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que pela tua misericórdia, certamente a tua bondade, a tua misericórdia nos segue, e as misericórdias do Senhor, como diz a tua palavra, lá em Lamentações de Jeremias falando que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Pai, obrigado porque não fomos consumido. Obrigado que mesmo no pânico, na perturbação, na dor, no sofrimento, houve a expectativa de voltar ao caminho, à verdade e à vida, que é Cristo, e assim retornarmos ao Senhor, ao eterno Pai. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, começa a cuidar, Racamandaia, de todas essas situações dessas vidas, Senhor, de todas as situações, meu Deus, que estava fora do eixo. Pai amado, não importa se houve percas, Pai amado, danos, inclusive percas ministeriais, percas financeiras. Quem sabe, Senhor, muitos passaram, como eu, por percas familiares, danificações, calúnias e difamações. Mas nós vamos andar em paz contigo, uma vez apaziguado pelo Senhor, como diz lá no livro de Isaías, Pai, no capítulo 30 e no versículo 15, aleluia, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Pai, pelo arrependimento, pela conversão, meu Deus, nós descansamos no Senhor, nós entramos em quietude, em confiança, que tudo se reiniciou, é dado um reset de coisas velhas, é apagado, assim como o Senhor lança no mar de esquecimento, dos pecados não se lembra mais. Então assim também nós rejeitamos condenação, acusação de demônios e de homens, sejam homens da fé ou ímpios, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, pastor Alas. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe a vida do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Que coisa, a pastora Tânia estava vendo a live, acabou a bateria aí, eles estavam vendo juntos, aí já passou para lá, né? Que Deus abençoe, pastor, que Deus abençoe a cada um.
a Ana Paula Anacleto. Que Deus abençoe, Ana Paula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha trabalhar em ti, sobre ti, através de ti, sobre a tua vida que estava comigo na live, sobre você que acredita, que Deus ainda usa homens na terra. Aleluia! A partir de agora, assim como o Senhor não se lembra mais, não se lembre mais do que passou, deixe para lá, as feridas são curadas, são saradas a partir desse instante, há bálsamo na tua vida, também esqueça o pecado dos outros, deixa Deus tratar com ele assim como ele tratou conosco. Um abraço no coração de cada um de vocês. Nesta quarta-feira nós vamos estar na AD, lá do Jardim Acácia. Você que pode, é de Limeira, esteja lá, estaremos juntos glorificando o nome do Papai. Aleluia! Que Deus é bom a todo tempo Deus é bom. Estamos aos 59 minutos e 40 segundos da live, praticamente 1 hora, fazendo o que Deus mandou. Essa tarde orava, falava com Deus e Deus mandou que nós fizéssemos isso para o dia de hoje. É uma honra. Se você puder e crer que foi edificado, compartilhe a live, compartilha para que chegue às pessoas que necessitam. O Deus de paz, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, esmagará a serpente debaixo dos nossos pés a partir desse instante. Aquele que começou a grande obra nas nossas vidas vai completar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, através de ti, brilhe a luz do teu rosto e te mantenha assim como está, em paz. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Se precisar, tem o número do nosso zap aí, nos chama, estamos à disposição. Deus abençoe.